Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao Reconexão Deus. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em vibrações fraternas, para que possamos aproveitar esse pequeno espaço que nos é concedido toda sexta-feira, uma hora onde podemos conversar sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho de nosso Mestre e amigo Jesus. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que nos acompanham pela TV Nova Luz, pela Rai TV, aos nossos amigos da Irmandade Espírita José da Luz, a Web Rádio Sementes de Amor, a Rádio Portal da Luz, a Revista Doutrina, aos nossos anjos azuis que nos dão suporte no chat, e hoje, na equipe técnica, nós estamos com o nosso irmão Cassiano Ferreira. Deixa eu verificar quem já está conosco aqui no chat. Nós estamos com a presença de Paulo Roberto, Denise Magalhães, Equipar Equipamentos, Denise Romoff, Leda Gomes, Marco Aurélio, Adilson Vital, Wagda Percurte, Evanir Silva, Walter Taveira, César dos Reis, Adelaide Neta, Solange Raposo, Daniel Cardoso, Cláudio Marcelo. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Paula Francinetti. Façam suas perguntas, façam seus comentários, porque o tema de hoje é bem estimulante. Mas antes, vamos fazer a nossa oração, pedindo aos benfeitores espirituais que possam nos amparar, nos inspirar, para que tenhamos uma noite bem agradável e bem confortadora. Queridos irmãos, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos com o objetivo único de estudar o seu Evangelho, essa doutrina dos Espíritos que tanto nos conforta e consola. Obrigado, Senhor, por esse espaço que nos concede e rogamos a Ti, aos benfeitores espirituais, que possam nos envolver a todos, todos que estamos aqui conectados pelos corações, pelos pensamentos, que cada lar que nesse instante se conecta a nós, receba a sua presença, Senhor Jesus, a vibração de paz, de saúde, de bom ânimo, esperança e bem-estar. Todos aqueles que irão nos assistir ao longo das semanas, que também sintam essa vibração fraterna em seus corações. Abençoa-nos, Mestre, fortaleça-nos no propósito de seguir os seus passos e de trabalhar cada dia, cada minuto, pela nossa melhora e pela nossa transformação moral. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Como é bom orar, né, meus irmãos? Sentimos essas vibrações fraternas nos envolvendo, essas vibrações que nos fortalecem para o nosso dia a dia, para a nossa jornada. O tema dessa noite são os 4 pilares da educação e a doutrina espírita. Como convidada nós temos uma já conhecida de todos vocês, Sônia Hoffmann. Ela é palestrante espírita, escritora, publicou o livro Inclusão e Acessibilidade, Espiritismo para Todos, é coordenadora do projeto Acessibilidade Jerônimo Mendonça e é colaboradora da FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Sônia. Olá, Marcos. Olá, Cassiano. E a todos aqueles que estão nos assistindo hoje e que vão nos assistir em outros momentos. É um prazer, é uma satisfação nós estarmos aqui compartilhando novamente este encontro e até este reencontro, conversando sobre essas questões dos pilares da educação, dentro dessa conexão ou reconexão com Deus, que fundamenta, sinaliza toda a necessidade de nós cada vez mais trabalharmos com a construção de pilares, não mais em areias movediças, mas em espaços, em um terreno sólido que a doutrina espírita nos traz, que é o amor e o desenvolvimento da inteligência
pelo desenvolvimento da lei de justiça, de amor e de caridade, de todas as leis morais. Enfim, muito agradecida a todos vocês novamente pelo convite e também pela presença de todos vocês que estão nos assistindo e pelos amigos espirituais que nós sabemos que já estão aqui também nos envolvendo a todos vocês, envolvendo todo o planeta Terra, a fim de que nós possamos continuar nesse processo de educação moral e intelectual. Isso é extremamente importante, não é? E é aqui que nós vamos começar a trabalhar sobre essas questões dos pilares da educação e o envolvimento que esses pilares da educação têm com os pilares da doutrina espírita. Muito bem colocado, Sônia. Lembrando, né, que o educador por excelência foi o nosso mestre e amigo Jesus, né? Sim. Nosso guia e modelo. Sim. E tivemos tantos outros educadores ao longo da história da humanidade, e um deles é o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina dos espíritos. Mas, já entrando no assunto que nós vamos tratar essa noite, no século passado, parece que foi até há muito tempo atrás, né? Século XX, na década de 90, a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, ou seja, lá na década de 90, eles já estavam pensando na educação do século XXI. Essa comissão, ela preparou um relatório para a Unesco. E esse relatório foi intitulado Educação, um Tesouro a Descobrir. E lá no capítulo 4, ela trata especificamente desses 4 pilares da educação, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, Sônia, eu gostaria que você fizesse um link desses pilares com a doutrina espírita. Vamos iniciar por aprender a conhecer. Qual o link que nós podemos fazer com a doutrina dos espíritos nesse primeiro pilar? Bem, primeiramente, Marcos, nós precisamos aprender a conhecer não é, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, e aprender a conhecer exatamente o quanto Deus é o nosso Pai e Criador, que nós somos espíritos em evolução, que há uma existência, há uma sobrevivência e uma individualidade do espírito, seja encarnados, seja desencarnados, e que existe toda uma série de princípios de comunicação, de pluralidade dos mundos, enfim, há todo um conjunto de circunstâncias que vão desde este conhecimento, conhecer, mas, primeiramente, nós precisamos conhecer, como diz Allan Kardec, lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo referente do método, o quanto é importante que nós possamos entender que o espiritismo, ele simplesmente lida com todas as questões que estão vinculadas ao desenvolvimento da humanidade. Em todas as questões, o espiritismo ele traz importantes enriquecimentos, importantes esclarecimentos, e que para este conhecimento nós precisamos ter um estudo sério, um estudo sistemático, um estudo continuado, e nós não podemos pensar que nós vamos lidar somente com o conhecimento a partir daquilo que vem da tribuna, mas também a partir daquilo que vem do estudo, da observação e da conversação. O que tanto nós falamos na questão do diálogo, da proposta dialógica deste conhecer, deste estruturar o conhecimento para que todos nós possamos trabalhar. E isso nós fazemos nas escolas, no dia a dia, e nós precisamos transpor isso cada vez mais para dentro da doutrina espírita. Como tu bem falaste, desde a fase inicial, Allan Kardec foi um grande professor e estudioso, não é? Enquanto ele estava no papel de Rivail, de Paul-Léon Denis Rivail, ele apresentou
todo um trabalho pedagógico que trouxe também de Pestalozzi. E todo esse trabalho pedagógico foi apresentado para a França, para as escolas, a rede regular de escolas da França, que até bem pouco tempo atrás, até mesmo nas universidades, este trabalho ainda era bastante considerado e bastante privilegiado. Então, ele trazia toda uma espécie, uma formação, toda uma sustentação de pilares que contemplavam, não é, que já vinham trabalhando com estes pilares da educação, mas também com os pilares da doutrina espírita, que é o desenvolvimento moral, que é o desenvolvimento intelectual, que é a moralidade e a intelectualidade, que nós vamos obtendo a partir de estudos, através de uma atividade pedagógica bastante importante. E esta atividade pedagógica está presente tanto lá na escola, na educação do ser reencarnado, quanto na escola, dentro do movimento espírita, na escola de aprendizagem moral, de aprendizagem intelectual, que estão dentro das instituições espíritas, nas federativas, nas casas espíritas adesas, ou nem tão adesas assim, mas que estão fazendo este estudo sério, sistemático, não é, continuado, e que também, e como Kardec coloca, ninguém conhece uma ciência, uma filosofia, e também uma filosofia que tem desdobramentos morais na brincadeira. E até consta no primeiro parágrafo de quem quiser depois ir até o Livro dos Médiuns e encontrar no capítulo referente do método, no primeiro parágrafo, ele diz exatamente isso, que ninguém conhece uma ciência brincando ou leva-se em frente a brincar, mas sim com uma proposta séria de trabalho, de estudo e de conversação. Muito bom, Sônia. Você tocou num ponto muito importante, né? A questão do método, que é colocada muito bem por Kardec lá no Livro dos Médiuns. Todo aprendizado ele necessita de um método, de uma disciplina, para que nós possamos realmente compreendê-lo. Então, esse primeiro pilar, né, que fala sobre aprender a conhecer, é nós aprendermos a aprender, a forma correta de nós estudarmos, de nós buscarmos o conhecimento para nos auxiliar, porque, como você muito bem colocou, nós somos espíritos imortais. Então já trazemos uma bagagem de variadas existências e estamos, desde o momento do nosso nascimento até o momento do nosso desencarne, estamos aprendendo essa nova experiência. Então é necessário que nós tenhamos essa disciplina, esse método, para que cada vez mais possamos nos aperfeiçoar. E eu vou pedir o Cassiano para colocar 2 comentários para nós. Primeiro, o da Evani, às 21h06, que o pessoal hoje está bem afinado conosco, Sônia. Que a bom! Evani Silva, ela coloca: boa noite. A educação é o amor que esclarece e orienta. Quem educa declara amor à alma. Muito bem colocado. Aqui ela colocou, acho que essa informação está no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Paulo Roberto, no mesmo horário, ele fala: a educação é nosso norte, nosso guia, nosso farol, é o verdadeiro remédio para todos os males. Muito bem colocado. É a nossa bússola também, não é? A nossa bússola vai nos Isso. encaminhando cada vez mais. É isso. E a educação, ela é a base da nossa transformação. Porque o que há de mais belo nisso tudo é que tudo que nós estamos hoje aprendendo fica dentro de nós, não será perdido, não vai ser esquecido, pode por um momento ficar apagado, guardado, mas algum dia ele virá à tona. Então, nenhum aprendizado é inválido. Todo aprendizado ele só traz crescimento para nós e, como disse os nossos irmãos, é libertador. Mas, Sônia, você falou sobre essa metodologia de nós
aprendermos. Depois que nós passamos por esse pilar, nós precisamos aprender a fazer. Qual o link que você conecta com o Espiritismo? Como ao longo de toda a codificação nós vamos encontrar o quanto é importante, pelo exercício, nós começarmos a pensar e a repensar a prática do bem, não é? Os amigos espirituais colocam claramente que os espíritos inferiores, ou aqueles que são ligados a questões mais inferiorizadas, muitas vezes são muito ousados, e que os espíritos são bons, são mais tímidos, mas justamente o conhecimento nos incentivam a um fazer e a colocar em prática este bem, que vai fortalecendo. E nós somos espíritos em evolução, nós somos seres de possibilidade. Então, precisamos cada vez mais começar a desenvolver nessa prática do fazer, nessa prática do exercitar, do autoconhecimento, e também em domar as nossas péssimas inclinações, que não estão somente em não roubar, em não matar. Muitas pessoas, muitas vezes, pensam que, bom, eu sou boa, eu sou uma pessoa boa, porque eu não roubo ninguém, porque eu não mato ninguém. Mas, exatamente quando o Allan Kardec coloca que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar as suas más tendências, não é? E também que ele vai buscar o seu descobrimento interno, interior, a sua busca interior. Nós precisamos entender que muitas vezes essas nossas más inclinações estão também na nossa acomodação, estão também ligadas a uma permissividade, estão muitas vezes ligadas a questões que parecem detalhes, mas que são fundamentais para a nossa vida. Então, nós precisamos fazer este autoconhecimento, nós precisamos fazer essa busca, essa viagem interior e começarmos a exercitar cada vez mais essa prática do bem, essa prática de que nós estamos adquirindo lá pelo primeiro pilar do conhecimento, a trazer para a nossa atividade prática, para não ficar somente na teoria, mas desenvolver aquilo que nós estamos teoricamente aprendendo. E assim fez Allan Kardec, e assim todos os amigos espirituais nos incentivam também a fazer. Nós não somos espíritas apenas dentro de uma instituição espírita, nós somos espíritas lá na rua, na fila de uma padaria, em um supermercado, no trânsito, em todos os locais. Então, nós precisamos transpor as fronteiras da instituição e levar este fazer cristão, fazer espírita, de amor, de justiça, de caridade, de piedade, de bondade para todos os espaços, contextualizando, flexibilizando, percebendo tudo aquilo que nós podemos e devemos fazer como seres espíritos, como nós somos espíritos imortais, como a doutrina coloca, tu também colocaste, e nós, dentro do projeto Acessibilidade de Jerônimo Mendonça, sempre colocamos que todos nós somos espíritos de possibilidades, espíritos em evolução. Então, dentro deste fazer, nós precisamos buscar, sim, as nossas potencialidades, através justamente disso que vem também dando o nome a este programa, dessa reconexão com Deus. É tão importante porque, em algum momento, nós, seja nessa encarnação ou encarnações anteriores, por algumas escolhas equivocadas, talvez, ou até mesmo ainda porque nós estamos saindo daquela questão de instinto e desenvolvendo a nossa intelectualidade, nós ainda precisamos fortificar essa conexão com Deus.
e nem sempre nós estamos tão bem conectados assim, não é? Então, essa reconexão, esse refazer essa vinculação é extremamente importante. E como é que nós vamos fazer essa reconexão com Deus? Através da vivência, através do exercício das leis divinas que estão inscritas dentro de nós. A partir deste momento em que nós vamos começar a exercitar pelo ensaio de erros e de acertos, porque nem sempre nós vamos acertar, mas uma tentativa sempre com a possibilidade de que nós queremos acertar. Não é? Nós não vamos tentar já pensando, bom, se eu errei, não importa. Não é? Nós vamos tentar sempre na perspectiva de que aquilo vai acontecer de uma forma correta e adequada, mas tudo virá ao seu tempo. Agora, em alguns momentos, não vem tudo corretamente naquele exato momento, mas pela prática do exercício, pela prática do bem, do amor e da verdade, certamente nós vamos desenvolver este pilar que é tão importante, que tanto a educação quanto a doutrina espírita nos traz como extremamente importante em nossas vidas, como espíritos encarnados e espíritos desencarnados. E que, como tu também colocaste, não é? Nós trazemos muitos conhecimentos na nossa bagagem, a nossa mochilinha é bem pesadinha em alguns momentos, não é? Seja de equívocos, assim como de conquistas, não é? Então, nós trazemos conquistas, trazemos equívocos, mas também trazemos conquistas. Afinal de contas, já estamos em um planeta de provas e de expiações, já passamos por um planeta primitivo. Então, algumas conquistas já foram feitas, sim. Né? E é importante nós lembrarmos, né, Sônia, que a educação ela pode influenciar tanto para uma boa educação ou para uma má educação. Na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os benfeitores sobre a influência dos pais em relação aos filhos depois de seu nascimento. Os benfeitores respondem que a influência é muito grande. E eles falam que os espíritos devem colaborar para o progresso uns dos outros. Então a gente vai aprendendo que a partir desses dois pilares que nós já falamos, né, aprender a aprender e depois aprender a fazer, ou seja, no exercício diário, conforme você muito bem colocou, nós estamos sendo observados, assim como nós observamos outras pessoas, e podemos influenciar e sermos influenciados. Essa colaboração para o progresso uns dos outros, como que você definiria isso, Sônia, para a gente? Esse é um processo, é uma colaboração, é um processo de cooperação. Há uma reciprocidade, porque assim como aquele espírito, aquela criança, ela está ali também ensinando, porque aqueles pais, aqueles familiares, ou mesmo quem está cumprindo a sua função materna ou a sua função paterna, os responsáveis pela educação daquela criança também estão em um processo evolutivo. Eles não têm todas as respostas e estão aprendendo também, junto com essa criança, a desenvolver determinadas habilidades, mas eles vão influenciar, sim, através do exemplo, através de um direcionamento, através, muitas vezes, de apresentar situações para aquela criança, não é? Porque naquele momento aquele espírito está com muitas situações que precisam ser trabalhadas, até mesmo porque ele está vindo da espiritualidade, está adentrando a um novo momento de reencarnação. Então, ele também está precisando de uma ajuda, de um amparo, de um consolo, de uma orientação. E se esses pais falharem nas suas questões, se esses pais, de alguma forma, forem negligentes com essa situação, eles estarão cometendo uma infração bastante séria, bem agravante,
bem mais agravante para eles do que para o próprio espírito, porque eles estão influenciando ou estão negligenciando a educação, a responsabilidade que Deus deu a eles dentro de um planejamento reencarnatório, ou que algumas vezes acontece também aparentemente de uma forma acidental, mas há um planejamento reencarnatório. Muitas vezes nós colocamos que o primeiro ato inclusivo inicia-se lá no planejamento reencarnatório, onde muitos pais são levados, são conduzidos, muitos espíritos são trabalhados para a recepção de um determinado espírito, ou até grupos de espíritos, porque nós sabemos que existem situações onde vem gêmeos, trigêmeos, ou até mais, não é? Mas nós sabemos que naquele momento ali está se estruturando. E um espírito que faliu em outra encarnação, ele não faliu sozinho. E isso nós podemos perceber claramente lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos lendo, e também Joana de Ângeles deixa isso bastante claro, que nós precisamos ter esse processo de cooperação mútua, recíproca, porque ninguém faliu sozinho, não é? Nós, de alguma maneira, nós colaboramos, seja influenciando negativamente ou também nos omitindo. Não basta não fazer o mal, nós precisamos fazer o bem. Não basta nós nos omitirmos. Nós não fazemos o mal, nós não podemos nos omitir. Então, os pais, ou aqueles que estão cumprindo a sua função como responsáveis de educação, pela educação do espírito, nessa atual reencarnação, eles não podem, de forma alguma também, se omitirem ou deixarem as coisas fluírem espontaneamente, naturalmente. Não, em algumas situações precisam pensar, precisam redimensionar, precisam observar, analisar, perceber aquilo que está acontecendo. Então, e como é que isto vai acontecer? Claro, nós vamos sempre retomando os pilares anteriores do conhecer, o pilar anterior do fazer, não é? E sempre vinculando a questão da conversação, do diálogo com as leis divinas, né? Do diálogo interno, do diálogo com outras pessoas, com pessoas que sejam que tenham o conhecimento e que tenham uma bagagem de conhecimentos bastante sólidas. Então, é preciso este intercâmbio. E os pais, naquele momento que estão conseguindo fazer isso, dentro daquele grupo familiar, dentro de um grupo social, é extremamente importante que isso venha a acontecer, para que esse espírito também possa se desenvolver tranquilamente e quem não gosta de se desenvolver com serenidade, com tranquilidade, sentindo-se amado, sentindo-se querido. Mas, em alguns momentos, nós sabemos também que aquele espírito que está vindo, ele também traz uma bagagem, muitas vezes, superior àquelas que os pais têm. E, em algumas situações, eles passam a ser os próprios professores. Agora, falando dessa questão, eu recordei me parece que é no livro Opinião Espírita, Opinião Espírita, do Emmanuel, e também Meimei, no livro Amizade, que fala em professores diferentes. Né? São duas mensagens completamente diferentes, mas que têm o mesmo título, professores diferentes. Então, todos nós somos professores, mas professores diferentes, onde nós temos conhecimentos diferenciados, mas que em algum momento eles vão confluir, eles vão se relacionar e vão se cruzar
para formalizar uma nova aprendizagem possível e necessária para o nosso atual estágio e também para o nosso processo de transição deste mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E como é que nós vamos nos regenerar? Conhecendo, aprendendo a nos conhecer, aprendendo a fazer, não é? E aprendendo tantos outros pilares que nós vamos trabalhar mais adiante também com essas questões. Muito bem colocado, Sônia. Eu estava refletindo aqui sobre tudo isso que você nos falou, e a educação é um processo, e nós devemos entender a educação como algo amplo e profundo em nossas vidas, porque o próprio Cristo, ele nos mostrou que o caminho para nós buscarmos essa transformação. Ele nos falou: conhecereis a verdade vos libertará. O que é essa libertação? É o processo de educação que nós vamos introjetando em nós, no nosso dia a dia, na nossa jornada evolutiva. E essa educação, na medida que nós vamos aprendendo corretamente, exercitando, vai nos possibilitando essa regeneração, a autoanálise, o autoconhecimento e essa autoeducação. Essa autoeducação, ela nos proporciona nós chegarmos mais próximos da felicidade que todos nós buscamos. Porque a educação, como já foi colocada aqui no chat, ela é libertadora, ela consegue nos libertar das culpas, dos medos, dos nossos traumas. Então é através desse processo educativo que a gente vai conseguindo chegar próximo da nossa serenidade e conhecer a nossa essência como espíritos imortais. E aí nós observamos que tem sempre um link entre um pilar e outro, porque primeiro eu preciso aprender o método correto do aprendizado. Depois eu preciso exercitar para tornar patente esse aprendizado no meu dia a dia, para trazer, para internalizar esse aprendizado em mim. E uma vez internalizado esse processo de educação, eu preciso levá-lo para fora. E esse levar para fora é justamente o link que nós criamos com o terceiro pilar, que é aprender a conviver. Como é importante o processo de educação na convivência, principalmente no mundo atual, onde nós temos tantas diversidades. Você faz um link para a gente com o Espiritismo desse aprender a conviver, Sônia? Este aprender a conviver, aprender a viver junto com, não é? Aprender a viver com a diversidade, com as diferenças dentro desse processo de empatia, de colocar-se muitas vezes um no lugar do outro, mas também de reconhecimento das diferenças, que é o processo de alteridade. Este processo de alteridade, ele fala justamente desse reconhecimento das diferenças, que nós somos diferentes. E isso não significa necessariamente que ser diferente é ser inferior ou superior, é simplesmente ser diferentes, e que nós vamos construir os nossos conhecimentos. A questão 804, lá do Livro dos Espíritos, fala justamente dessa diversidade de aptidões. A diversidade de aptidões que é tão necessária, que é tão fundamental que tenhamos, porque é assim que a sociedade vai se constituindo. O que um não sabe, sabe outro. E é assim que nós vamos consolidando. Mas como é que nós vamos aprender, muitas vezes? Alguém não vai saber tudo, mas o que eu sei pode se conectar com aquilo que tu sabes, com aquilo que outras pessoas sabem, e nesse conviver juntos, nós vamos sim construindo um novo saber, um novo conhecimento, uma nova informação. Quando tu falaste sobre essa questão do dinamismo da educação, nós, recordando o Espírito da Verdade, quando ele diz em uma das mensagens que ele traz a Allan Kardec, e que Allan Kardec coloca na capa do Evangelho segundo o Espiritismo,
espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Isso foi colocado pelo Espírito da Verdade para Allan Kardec. Então, nós precisamos desenvolver, sim, essas duas questões: o amor e a instrução, não é? E a instrução se dá não de uma forma solitária. Em quantas questões nós vamos encontrar lá na codificação, e em toda a codificação espírita, e também nas obras subsidiárias, que não se dá em um processo isolado. Nós precisamos, muitas vezes, dessa convivência, não só com as diferenças, mas também a convivência, muitas vezes, com pessoas que possam, mesmo que tenham um comportamento, uma atitude muito semelhante à minha, mas que a forma de interpretação dela traz de dentro da codificação, ou de dentro de toda a mensagem cristã e espírita, traz uma nova percepção, uma diferente percepção. Quantas vezes nós lemos a codificação e, por mais que nós leiamos, cada vez mais nós vamos lendo e percebendo que mais conhecimentos nós vamos extraindo, porque isso é gradativo. Nós vamos despertando esse nosso olhar para novas percepções. Jesus, em seu tempo, ele falou aquilo que era possível para que todos nós pudéssemos compreender e entender. E ele sabia que nem tudo aquilo que ele precisava ou ele gostaria de nos dizer naquele momento seria entendido por nós, mas que gradativamente nós vamos entendendo. Só que nós precisamos nos esforçar. Tanto é que ele disse, e ele colocou claramente, que o Consolador prometido iria surgir. E surgiu. E esse Consolador prometido está nos trazendo novas formas de conhecimento. Um conhecimento que não vai se esgotar aqui, nem agora, nem nessa encarnação, mas que vai servir como base para novas aprendizagens. E essas novas aprendizagens vão se dar cada vez mais a partir do momento que nós convivemos junto com outras pessoas. Então, nós pensamos muitas vezes que o conviver junto com, nós precisamos viver somente com pessoas que pensam exatamente como nós, que têm todo um processo de semelhança, de identificação conosco. E nem sempre é assim. Retomando aquela questão que antes nós vínhamos falando sobre os professores diferentes, em alguns momentos nós precisamos viver e conviver também com pessoas que nos mostrem que não estão totalmente identificados conosco e nem nós totalmente identificados com eles, porque eles nos trazem eles nos incentivam, eles nos incitam a pensar de uma forma diferente. O que há de errado comigo? O que mais eu preciso aprender? Como é que eu posso construir este conhecimento? Então, isso está incluído dentro de uma proposta filosófica do processo de inclusão. Esse processo de inclusão, que é uma organização da construção conjunta do conhecimento, onde o que um não sabe, sabe outro, e é assim que nós vamos construindo isso tudo, e que vai reconhecendo a diferença, a deficiência, a diversidade. Isso é fundamental em nossa vida. Então, nós precisamos trabalhar, sim, em todos os momentos, em situações diferenciadas, em situações contextualizadas, em situações flexibilizadas. Nós precisamos trabalhar, sim, em situações em que, muitas vezes, talvez nós não venhamos a ouvir exatamente tudo aquilo que nós queremos, mas como tão bem Joana de Ângeles diz, nós, muitas vezes, recebemos não o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos para o nosso processo evolutivo. E esse nosso processo evolutivo se faz como? Vivendo com as diferenças, vivendo e convivendo junto com os nossos familiares,
junto com a sociedade, junto com uma nação convivendo com outras nações, convivendo neste globo terrestre, e, enfim, também convivendo com a espiritualidade, porque nós também temos professores diferentes que estão surgindo também da espiritualidade, sejam como obreiros do bem, sejam como espíritos levianos, porque muitas vezes os espíritos levianos também trazem para todos nós um processo de aprendizagem fundamental. Basta que nós tenhamos vontade de realmente querer acertar, querer aproveitar ao máximo o nosso processo reencarnatório. Sônia, na questão, ou melhor, antes de nós entrarmos na outra questão, eu vou pedir o Cassiano para colocar um comentário da Wagda, às 21. Colocou já. A Wagda Percute, ela comenta: educação é um processo que ocorre sempre com interação com o outro, de forma colaborativa. Exatamente, Wagner. Perfeita colocação. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 872, nós temos um trecho que casa direitinho com o que nós estamos conversando hoje, Sônia. O trecho é o seguinte: cabe à educação combater essas más tendências. Ela o fará eficazmente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. O que você comenta para a gente sobre esse pequeno trecho? E trabalhar com a questão moral, muitas vezes, é justamente buscar esse processo da reforma íntima, desse trabalho interior, dessa viagem para dentro de nós, reconhecendo aquilo que nós temos dentro de nós, não é? Então, esse processo educativo e a reencarnação é um processo reeducativo e educativo. É um desafio pedagógico, é um recurso pedagógico que Deus utiliza com todos nós, de todas as humanidades. Então, esse desafio pedagógico está presente em nossas vidas. A partir do momento que nós vivemos determinadas situações, esses processos educativos, morais, muitas vezes surgem a partir do quê? Através de uma conversação, através de um diálogo, através de um estudo, através da vivência com um familiar mais ou menos difícil, mais ou menos amoroso, mais ou menos fraterno, através também da convivência e do relacionamento que nós vamos ter dentro de uma sociedade que muitas vezes parece cometer atos um tanto quanto equivocados, mas dentro daqueles atos equivocados, talvez venha justamente por ali, por aquela questão de atos equivocados, esse processo de grandes abalos e agravamentos para que descole de dentro de nós essas dificuldades que nós trazemos e que está tão preso dentro de nós, que somente grandes abalos vão fazer com que isso descole dentro de nós. Então, esse processo educativo, que também a nossa amiga colocou ali, que é um processo colaborativo e é um processo cooperativo, o nosso corpo, quem é dessa área, não é dessa área da fisioterapia, eu sou fisioterapeuta também, mas também da área da educação física, nós temos sempre bastante presente uma questão que o organismo, o corpo, ele é um processo autorregulado, autoarticulado, e trabalha em regime de autocooperação. Então, todas as células, todos os órgãos, todas as articulações, elas estão sempre nesse processo. E, muitas vezes, o equilíbrio e o desequilíbrio são extremamente necessários. Para que eu possa desenvolver, por exemplo, um ato de me levantar de uma cadeira, eu preciso, para manter o equilíbrio deste meu corpo, eu preciso desequilibrar o meu tronco
levar o meu tronco para frente, desequilibrar determinadas articulações para manter justamente o equilíbrio do corpo no momento que eu vou ficar em pé. Então, eu preciso trabalhar com essas duas questões que foram trazidas tanto por Piaget, quanto também pelos amigos espirituais, e que também foram trazidos por Vygotsky, dentro de um processo educativo, Leon Vygotsky. Ele também trouxe essa questão de trabalhar com essas assimilações, com essas equilibrações e com essas desequilibrações. Então, nós precisamos justamente deste processo educativo, trabalhar com aquilo que já está equilibrado, mas também trabalhar com aquilo que nos traz o desequilíbrio. Nós precisamos disso, desses dois processos. E esses dois processos, eles não se excluem, eles não estão colocados um fora do outro. Eles convivem em harmonia, e eles podem conviver em harmonia. Nós, necessariamente, porque uma pessoa não pensa como a outra, nós não precisamos viver e conviver em processos agressivos, em processos violentos. Nós podemos, sim, estabelecer um processo de simpatia, de harmonia, de amorosidade. Jesus viveu com essa diversidade, não é? E, para com todos, ele exerceu e teve sempre um amor infinito e completo, dentro dessa diversidade que existia entre seus 12 apóstolos, entre todos aqueles com quem ele trabalhou e ele conviveu naquele momento em que ele esteve conosco. E ele trouxe essa mensagem para todos nós. Então, isso nós também podemos fazer, trazer para esse nosso processo educativo, aprender com o outro, aprender com a diferença do outro, aprender com a possibilidade do outro nos dar uma proposta de aprendizagem diferenciada dentro de um processo de compreensão, dentro de um fazer e de um refazer. É um repensar do nosso momento, da nossa evolução como seres imortais, como espíritos evolutivos. Então, é extremamente importante tudo isso, todo esse processo de educação moral. E essa educação moral está muito vinculada à questão da nossa atitude. As nossas atitudes é que são extremamente importantes. Não basta que nós tenhamos questões materializadas, consolidadas, se nós não tivermos uma atitude amorosa, fraterna, se nós não tivermos uma atitude de acolhimento e também de reciprocidade, não é? Que nós possamos estar abertos para o outro e permitirmos que o outro, com as suas diferenças, entre e ingresse em um nosso mundo. Então, nós precisamos ter, sim, esse processo de mão dupla, onde nós vamos acolher, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ser acolhidos pelo outro. E, juntos, nós vamos construir uma nova forma de conhecimento educativo. E esse processo de educação é extremamente forte, é extremamente importante. Nós precisamos, como Kardec e como o próprio Espírito da Verdade colocou para Kardec, lá na introdução de O Livro dos Espíritos, colocar os pilares para a construção deste novo edifício. Esse novo edifício, que é um edifício que traz justamente essa educação moral para todos nós, não uma educação materializada somente, mas uma educação moral, espiritual, um conhecimento daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos e daquilo que aonde nós queremos chegar. E nós chegaremos. Nós temos um processo que vai chegar naturalmente a um processo de vivermos em um momento de felicidade relativa, porque uma felicidade completa só tem Deus, não é? Nós teremos uma felicidade relativa e uma perfeição relativa, uma vez que nós fomos criados por Deus. Então,
Tudo aquilo que é completo está em Deus. Nós temos algo que é relativo, o mais próximo possível. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós não fomos criados iguais a Deus. Somente Ele é Deus. Nós seremos sempre semelhantes, ou seja, parecidos, seremos relativos. Mas dentro desse processo de educação, nós vamos dentro das reencarnações, das várias reencarnações. E aqui é uma questão muito importante que nós vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos, onde também os amigos, Kardec pergunta aos amigos espirituais se assim, um espírito superior, ele também ele tem algo a aprender. E os espíritos respondem assim, até uma resposta bastante interessante. Vocês pensam que, por acaso, eu aqui estou falando com as minhas palavras, por favor, não é? Eu estou, não estou assim falando ipsis literis, como eles colocam, mas há uma expressão que é exatamente esta. Vocês pensam que os espíritos mais esclarecidos estão em um processo de ociosidade espiritual? Não, eles não estão em um processo de ociosidade espiritual. Eles estão, sim, constantemente crescendo, evoluindo, porque esse processo educativo, que é esse processo cooperativo, esse processo de colaboração e de intervenção, ele vem acontecendo sempre. Sempre aconteceu e sempre irá acontecer. Mas nós não podemos nos furtar a isto. E lá na questão de O Livro dos Espíritos também, me parece que é a questão 559, onde Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais: os espíritos inferiores, tanto quanto os espíritos superiores, sempre têm algo a trazer, a ensinar? E eles dizem que sim. Tanto aqueles dentro de uma ação útil, como serventes dentro de um processo de construção, eles são tão importantes quanto os arquitetos, como todos aqueles outros que têm outra bagagem de conhecimentos. Então, cada um com a sua bagagem de conhecimento dentro desse processo educativo e dentro desse processo de intercâmbio, eles vão justamente trazer para nós novas aprendizagens dentro desse processo de educação que é altamente colaborativa, cooperativa, que é dinâmica e que é cada vez mais crescente e num processo ascendente. Leon Denis traz isso também, que é um processo de ascensão, não é? É um processo de ascensão que flui em uma espiral e que muitas vezes vai parecer que nós vamos viver e conviver com situações que parecem que nós estamos quase que em um processo de regressão, mas nós não estamos em um processo de regressão, nós estamos em um processo espiralado, não é? E o que é uma espiral? Quando a espiral faz a volta, ela faz a volta e muitas vezes ela retoma algumas dimensões que parecem muito semelhantes com aquelas que já aconteceram, mas entre um círculo e outro há um espaço, e dentro deste espaço houve todo um processo de educação, por menor que tenha sido, já houve um processo de educação, já houve um processo de diferenciação. Então, nós não vamos estar vivendo e convivendo na mesma situação. Nós vamos estar vivendo e convivendo em situações muito parecidas, mas não iguais. E essa é uma questão que vem dentro desse processo de educação. E isso é extremamente importante. E o que nos traz essa tranquilidade é o estudo da doutrina espírita, é ler a mensagem do Cristo, é ler a mensagem cristã e a mensagem contida em toda a revelação espírita, na codificação e nas obras subsidiárias. Isso nos dá serenidade, como tu disseste, Marcos. Conhece a verdade e a verdade vos libertará.
através da serenidade, através daquela possibilidade que nós temos de nos emancipar do nosso egoísmo e de abandonarmos cada vez mais o nosso processo de instinto. Nós já estamos saindo desse processo de instinto, não é? Correto. É interessante, Sônia, que desde o momento que nós somos criados pelo nosso pai, simples e ignorantes, nós já começamos o processo de educação. E aí nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, e a base da educação é justamente o amor, conforme Jesus nos disse. Amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, nessa tríade do amor, nós vamos construindo um processo educacional firmado em bases sólidas. O próprio Jesus, criador do nosso planeta Terra, junto com os espíritos de uma inteligência vastíssima, o que ele faz depois de todo aquele trabalho de criar nosso planeta, de preparar para receber os espíritos que pudessem reencarnar nele? Ele encarna junto de nós para nos mostrar todo esse processo educativo. Ele nos mostra o caminho de como nós aprendermos a conhecer. Ele exemplifica, ele faz o processo educacional nos mostrando o que nós precisamos fazer para nos aprimorar. E ele convive, conforme você muito bem colocou, com várias diferenças. Ele conviveu com ladrões, né, com prostitutas, conviveu com uma diversidade de carismas, né, com espíritos que ainda traziam muito egoísmo, muita vaidade. Então ele teve essa convivência harmônica com todos esses irmãos, e a culminância do seu processo de ensinamento da educação é justamente no aprender a ser, quando nós nos transformamos no ser integral. Então, Sônia, para a gente finalizar o nosso programa, que passou muito rápido, né, conforme nós havíamos conversado, nós nem percebemos. Eu gostaria que você finalizasse com esse pilar, aprender a ser, e já trazendo suas palavras finais. O quarto pilar da educação, não é, proposta dentro deste relatório de Delorme, que foi apresentado na Unesco, ele fala justamente deste aprender a ser. E nós temos, sim, um capítulo bastante importante, que é ser um homem de bem. Então, esse processo do ser é ser espíritos do bem, ser homens de bem, viver e conviver dentro de um processo de cidadania, onde nós vamos trocar tudo com todos, sendo e compartilhando com as demais pessoas todas essas sinalizações que o Cristo nos deixou, que nós vamos começar a desenvolver essas virtudes a partir de nossas capacidades, das nossas possibilidades, das nossas potencialidades. Então, este espírito do bem, de ser um homem de bem, ser alguém vinculado ao bem, ao fazer o bem, a pensar no bem, a agir no bem, a ter uma atitude amorosa e uma atitude acolhedora. Então, isso vai cada vez mais sinalizando. E esse processo do ser um espírito e ter consciência de que nós somos espíritos nesse processo evolutivo, e que Deus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor e na sua infinita bondade, nos dá N chances para que nós possamos buscar resgatar determinadas situações, estabelecer reconexões, estabelecer conexões. Muitas vezes, não é? Dentro desse, nós falamos tanto nesse processo da informática, do Wi-Fi, mas muitas vezes até nós utilizamos esses dados móveis, e esses dados móveis estão muitas vezes dentro de nós. Nem sempre a nossa rede Wi-Fi, através da oração, se estabelece dentro de um processo pura e simplesmente, não é, de uma conexão via internet. Nós precisamos de uma conexão por dados móveis,
esses dados móveis estão dentro de nós. Então, nós precisamos fazer essa viagem para dentro de nós, ser espíritos melhores, buscar esta conexão que é grandiosa, que é fundamental, que é essencial, para que nós possamos, sim, dizer que nós temos um Pai que é amoroso, que é bom, e que nós sejamos cada vez mais, que tenhamos mais dignidade, e que nós possamos nos sentir cada vez mais dignos de nos dizer filhos de Deus, irmãos de Jesus, irmãos de nossos irmãos. É extremamente importante que nós possamos viver e conviver com as diferenças neste momento delicado e doloroso que a sociedade vem vivendo, e que a sociedade, por um processo de pandemia e por um processo também muitas vezes de conflitos, e que estão acontecendo em vários pontos da Terra, mas que também estão acontecendo dentro de nós. Muitas vezes estes conflitos que estão acontecendo fora de nós são conflitos que também estão acontecendo dentro de nós. Então, nós precisamos justamente nos apaziguar através da oração, através deste autoconhecimento, através dessa conexão com Deus, com a espiritualidade, com o mundo maior, com esses espíritos obreiros do bem que vêm constantemente nos auxiliar, nos amparar. E nós precisamos cada vez mais nos esforçar. Não vai acontecer tudo se nós não nos esforçarmos. O trabalho é toda a ação útil, mas toda a ação útil requer esforço. Nós não podemos simplesmente nos sentarmos e ficar esperando que as coisas aconteçam em um determinado tempo. Nós precisamos, muitas vezes, fazer como a música nos diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós precisamos, sim, nos esforçar. Nós precisamos, sim, sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos, sim, ousar. Nós precisamos, sim, seguir adiante. Nós precisamos, sim, colocar em prática o que Deus nos ensinou. E para colocar em prática aquilo que Deus e que Jesus nos ensinou através dos seus aconselhamentos e que a doutrina espírita nos traz, é através dos nossos esforços, através dos nossos exercícios. E ninguém se exercita na inércia. Nós nos exercitamos no movimento, no processo de educação, no processo de cooperação, no processo de colaboração, no processo de construção conjunta. A todos os queridos que nos assistiram, encarnados e desencarnados, um grande e forte abraço amoroso a todos. Um prazer, uma satisfação estar com vocês, contigo, Marcos, com o Cassiano, com toda a rede, com a Yasmin, que também está dentro das suas atividades, mas também com todos aqueles que estão vinculados a essa programação, com todos os internautas, com todos aqueles que estão nos assistindo hoje ou em outros momentos, e que estão, de alguma maneira, também levando através das suas vibrações, sentimentos, afetos, levando energias para que nós tenhamos um mundo de mais paz, de mais serenidade, de menos conflitos, de menos dor, de menos agressões, mas de mais serenidade, de mais amor, de mais compaixão, de mais misericórdia, de que seja uma sociedade mais realmente inclusiva. Muito obrigada, estamos sempre ao dispor, e quando precisarem, ou quando nós pudermos ser úteis, contem conosco, assim como nós também contamos sempre com vocês. Muito obrigada, Marcos.
Muito obrigada a toda a rede que esteve conosco. Sônia, eu que agradeço. Muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas reflexões, esclarecimentos e disponibilidade de sempre. Que Jesus te abençoe nesse trabalho de divulgação do seu Evangelho e da nossa querida doutrina dos Espíritos. Agradeço a todos os nossos irmãos que nos acompanharam aqui pelo chat, trazendo as suas perguntas, seus comentários, toda essa vibração, toda essa energia que nós sentimos aqui. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter uma ótima noite e um excelente final de semana, sempre pensando no bem, fazendo o bem, procurando colocar o bem no nosso dia a dia. Nos encontramos amanhã no programa Jesus Cuidando de Você, às 10 horas da manhã. Um grande beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.